Antes do tempo ter nome, antes de um rei coroar sua fronte, antes do homem chamar a terra de posse e erguer muros na fonte, a verdade brilhava sem dogma, sem farsa, sem grade. Os olhos que viam sabiam que o todo é a própria verdade. Antes do ouro moldar um império, antes do templo vender a salvação, antes do medo ser culto e a guerra ser justificável missão. A chama dançava em silêncio e os sábios liam na brisa os símbolos vivos do eterno, a estrela que o fogo batiza. Mas vieram os tronos e os cetros e as leis para os livres dobrar. Quebraram os elos do verbo, calaram a voz do altar. E as chaves que antes brilhavam nas mãos dos que ousavam buscar, foram trancadas em livros que o medo ordenou não tocar. O que era um só se partiu, despedaçaram a luz como vidro. E os homens vagavam em sombras, buscando em ruínas o abrigo. Separaram o fogo do sopro, dividiram o céu e o altar. E ergueram muralhas morais pra impedir quem desejasse passar. Dizem que a carne é um fardo, que o espírito é quem deve voar. Mas vendem prisões invisíveis e os cegos aceitam sem questionar. Prometeram o céu para os servos, condenaram que ousava pensar. E os grilhões se tornaram mais fortes quando a mente se negou a enxergar. Mas a luz nunca se apaga, nem se curva a voz do tirano. Ela arde nos olhos do sábio, que entende os ciclos do arcano. A pedra espera a lapidação e o tempo ressurge em segredo. E aqueles que buscam o alto vão conhecer o seu nome sem medo. Os reinos podem ruir na maré, a história pode mentir, mas a verdade é o que é. Os ciclos se fecham e se abrem como um compasso em ação. E o tempo esculpe as ruínas, mas não toca na fundação. Então rasgue os falsos tratados, queime as ordens profanas, pois o saber que é dado aos livres não se dobra às farsas mundanas. E quando as muralhas ruírem, só restará a verdade, em que o justo e perfeito renasce, onde habita a eternidade. Antes do tempo ter nome, antes de um rei coroar sua fronte, antes do homem chamar a terra de posse e erguer muros na fonte, a verdade brilhava sem dogma, sem farsa, sem grade. Os olhos que viam sabiam que o todo é a própria verdade. Antes do ouro moldar um império, antes do templo vender a salvação, antes do medo ser culto e a guerra ser justificável missão. A chama dançava em silêncio e os sábios liam na brisa os símbolos vivos do eterno, a estrela que o fogo batiza. Mas vieram os tronos e os cetros e as leis para os livres dobrar. Quebraram os elos do verbo, calaram a voz do altar. E as chaves que antes brilhavam nas mãos dos que ousavam buscar, foram trancadas em livros que o medo ordenou não tocar. O que era um só se partiu, despedaçaram a luz como vidro. E os homens vagavam em sombras, buscando em ruínas o abrigo. Separaram o fogo do sopro. E é isso aí, estamos iniciando mais um episódio de A Caverna do Bode. Mais uma noite forte e cheia de luz, onde a gente vai quebrar, onde a gente vai destruir
mais alguns dogmas. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E como você já sabe, antes de começar, eu vou pedir para que você já deixe o seu like, já se inscreva no canal. Deixar o seu like aqui é muito importante, tanto para a gente, porque isso faz o nosso vídeo crescer, quanto para você, porque daí o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto e vai começar a recomendar canais como esse aqui para você. E parece que agora tem um novo botão aqui que se chama Hype. Aí você pode clicar aí, pontuar, e isso vai ajudando o nosso vídeo a crescer dentro do YouTube. Beleza? Bom, também considere fazer uma doação aqui para o nosso canal. Eu removi todos os anúncios para não atrapalhar você, para que no meio de um raciocínio não entre lá um anúncio, sei lá, do Magazine Luiza de algum lugar. Só que aí o nosso canal ficou sem receita, né? Sem remuneração. Então, eu peço para que você me ajude enviando um Pix de qualquer valor. O QR Code está aqui na tela e também a chave Pix está aqui na descrição. Beleza? Então bora, vamos lá, vamos começar. E nesse momento eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e sempre dentro dos limites traçados pelo compasso do grande mestre de luz que habita em cada um de nós. É isso aí, vamos lá, vamos começar. E essa semana, uma belíssima seguidora lá do Instagram, a Cristiane Dalla Rosa, ou Dalla Rossa, se for um sobrenome italiano, né? Lançou numa caixinha de perguntas a seguinte questão. Ela perguntou assim: qual a importância da sexualidade para o despertar da consciência? Bom, como vocês devem imaginar, seria absolutamente impossível responder essa pergunta num story do Instagram, né? Então, eu resolvi criar aqui essa nossa instrução de hoje, que talvez fique um pouco longa, inclusive, e que talvez seja uma das lives, que na verdade não é live, é gravada, né? Mas uma das aulas mais importantes que eu já fiz aqui no nosso canal. Porque essa é uma aula que liberta não só vocês, mas que liberta também a mim sobre alguns dogmas que eu próprio carreguei por muito tempo, mas que depois de muita reflexão, depois de muita meditação, eu passei a enxergar de uma outra forma, né? E eu quero então compartilhar isso com vocês. Bom, hoje em dia, o tal do espiritualismo, né, que é a ideia de acreditar em espiritualidade, em uma ligação com o divino e coisa e tal, fora de uma caixinha, né, fora de um rótulo, acabou virando um outro rótulo, né? Então, hoje em dia, eu vejo aí todo um dogma gigantesco acontecendo, talvez até maior do que dentro das próprias igrejas, né? Então eu percebo que essa galera quer falar de energia, quer falar de vibração, quer falar de metafísica e tal, e nunca leu um pensador clássico, nunca estudou física, nunca estudou filosofia clássica, nunca leu esoterismo de verdade, tá? Não entende minimamente sobre biologia, não entende minimamente sobre psicologia. Aí o cara compra lá 3 livros, tipo, sei lá, O Segredo, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, A Lei da Atração, Como se tornar esotérico e não sei o que lá. E aí, na verdade, o cara só mudou de igreja, né? Então, antes ele acreditava em milagre, né? Ele acreditava que as coisas aconteceriam na vida dele como um passe de mágica, e agora ele acredita na mesma merda, só que com uma carinha nova, com uma roupagem nova. E daí eu vejo muita gente pseudo-espiritualizada, e eu digo pseudo porque carregam dogmas igual um crente, então não é espiritualizado de verdade, né? Repetir a ideia de que quando você se relaciona sexualmente com alguém, você não estaria apenas trocando ali prazer e fluidos físicos. Você estaria abrindo todo o seu microcosmo particular e deixando a outra pessoa acessar suas informações psicológicas e emocionais mais profundas, inclusive informações ancestrais em várias dimensões da realidade. E, da mesma forma, essa linha de pensamento, essa teoria, ela diz que você também herdaria a carga energética e a carga emocional dessa pessoa com quem você está se relacionando.
como eu disse, eu mesmo já acreditei e já defendi esse tipo de ideia. Eu já escrevi sobre isso, inclusive. E essa visão, ela vai além disso que eu disse, né? Os defensores dessa linha de pensamento, eles vão dizer que na verdade, eles vão dizer que se você não souber transmutar, se você não souber se desconectar conscientemente desse parceiro, dessa relação e tal, essa carga energética ela pode ficar em você por até 7 anos. De onde eles tiraram esse número? Não sabemos, né? Você pode jogar qualquer número aleatório pro ar e pronto. Só falar qualquer merda hoje em dia, você vai virar hype, né? E mais, os caras dizem que se essa pessoa já se relacionou com outras pessoas antes de você, e é claro que provavelmente sim, né, que isso aconteceu, então indiretamente você também estaria herdando parte de todas essas cargas energéticas e coisa e tal. Imagina a bosta o tamanho que isso seria, né? Então, essa teoria, ela nos diz que quando a energia recebida pela outra pessoa é uma energia positiva, né? Se você der sorte de transar com alguém que esteja lá com toda a vida, os chakras e os pontos de energia alinhados e tudo mais, aí tudo bem. Mas quando não é, quando tem ali uma carga de problema, então isso poderia ser a causa dos sentimentos negativos que surgem do nada em você, sem que haja ali um motivo aparente. Então, em última análise, a tese aqui é que o sexo verdadeiro e satisfatório, ele precisa nascer no coração. E ele precisa ser impregnado de sacralidade, não de luxúria. Né? Então, essa tese vai dizer que não basta seguir o ritmo dos corpos. Você tem que seguir o ritmo dos corações dos envolvidos. E, sobretudo, essa linha vai dizer que a forma como você vive a sua sexualidade reflete exatamente a forma como você vive a sua vida. E aqui eu já vou dar um spoiler logo no começo da live inteira. Eu acho essa forma de ver extremamente limitada e equivocada. E eu acho que isso não tem fundamento nenhum a não ser dogma puro, tá? Eu acho que se o sexo nascesse do ritmo dos corações e não dos corpos, a humanidade nem existiria. Nenhum homem da Terra se apaixonou pela mulher dele antes de sentir tesão por ela. Se seu marido disse para você que sim, ele mentiu para você. Mentiu com amor, mas ele mentiu, tá? Ah, Lucas, então você está dizendo que tudo bem sair por aí trepando igual um hamster que não vai dar nada? Não, eu não estou dizendo isso. Pelo contrário. E é por isso que não dá para responder essa pergunta numa caixinha de perguntas do Instagram. E é por isso que você precisa assistir essa aula até o final. Por quê? Porque ela pode ser a aula mais libertadora que você já assistiu na sua vida. Repito, não tem como responder a pergunta da Cristiane só com sim ou não. A gente tem que construir um raciocínio inteiro aqui e você vai ter que controlar a porra da sua ansiedade para entender isso aqui. Então, eu acho importante mandar essa lapada que vai ser essa live de hoje, porque com certeza iria dar muito mais visualizações no meu canal, iria viralizar, né? Muito mais se eu enchesse essa aula aqui de merda, né? Tipo, sei lá, Luiz Rey, né? Criasse um monte de ritualzinho, de papo furado, disso e daquilo, de vamos acender um incenso, encostar um corpo no outro, fazendo não sei o que lá, e toda uma palhaçada. Mas como o nosso jogo aqui é outro, né? Como o negócio aqui é quebrar todos esses dogmas sem massagem, então vamos começar a construir. E aqui eu vou dar uma degustação para vocês de como que é a vida de um iniciado, como que o iniciado faz para não cair nesse tipo de armadilha, ou para se cair, como eu caí no passado, conseguir sair dela. E daí entra o que eu sempre falo para vocês sobre a importância de ser iniciado. Né? Então, vamos analisar aqui 4 pontos. Vamos olhar para o esoterismo primitivo, né, para os primórdios da porra toda. Vamos olhar para a filosofia clássica. Vamos olhar para a psicologia, para os fundamentos, para os caras foda da psicologia. E vamos olhar para a biologia. Tá? Então, começando pelo esoterismo primitivo. Bom, se a gente for olhar para o esoterismo primitivo,
a gente vai encontrar ali um discurso muito diferente disso que circula na internet hoje. Se a gente for estudar, por exemplo, as raízes do hermetismo, que não tem nada a ver com o Kybalion, inclusive, mas esse é um tema para outro dia. Se a gente olhar para o Tantra, se a gente olhar para a Kabbalah, se a gente olhar para a Rosa Cruz, a gente vai ver que nenhuma dessas linhas fala desse papo de 7 anos de energia grudada em você, ou de cargas herdadas por ex-parceiros e coisa e tal. E nem dessa demonização moderna da luxúria, inclusive. O que todas essas vertentes do esoterismo primitivo ali, primordial, vão dizer, é que você precisa trabalhar disciplina, você precisa aprender transmutação, você precisa aprender a usar a energia vital como ferramenta de consciência e não como simples e puro prazer barato. E isso é bem diferente aqui, né? Então lá no hermetismo a gente tem a máxima, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, o sexo, ele sempre foi visto como um espelho do ato criador do universo. Isto é, a energia que gera a vida, ela pode ser usada também para gerar consciência, para gerar conhecimento, para gerar expansão. E se ela pode ser usada para tudo isso, é muito mais vantajoso a gente usar para todas essas finalidades do que apenas para ter 10 segundos de prazer de vez em quando. Concorda? Só que para isso, para conseguir construir tudo isso, é preciso ter domínio, né? É preciso de processo iniciático. E daí a ideia de dizer que aquele que não entende isso é um profano. Não porque ele é um cara menos que os outros, ou porque ele é um cara amaldiçoado, não é isso. Isso é coisa de cristão que acredita em pecado. O que a gente está falando aqui é do fato de que o sujeito está profanando, ele está desrespeitando a própria existência. E a gente vai entender melhor isso. Então, note que não tem nada de superstição, de contaminação. O que a gente tem aqui é a ideia de que você não deve ser um escravo dos seus apetites, porque senão você nunca vai ser livre. Essa é a visão hermética da coisa. Então vamos olhar para o Tantra, né, que é uma outra linha primordial. Lá no Tantra, a história já é outra. Não se fala em repressão, se fala em integração. Então a gente tem lá a união de Shiva e de Shakti. Essa união, ela simboliza a união das duas polaridades existentes em cada um de nós. E nesse contexto, o sexo é ritual. O sexo é carregado de simbolismo. O Tantra trata o sexo como algo extremamente poderoso, que de fato é. Mas, ao mesmo tempo, não existe nada dessa paranoia de que se você não sacralizar o sexo, então você vai carregar algo ruim do teu parceiro pro resto da vida, coisa e tal. Não tem. O que existe, quando você estuda o Tantra profundamente, é uma ciência espiritual que ensina a usar o prazer como um portal de expansão da consciência. E é importante ressaltar, inclusive, que o Tantra original, aquele mais antigo, aquele ligado ao Shivanismo, ao Shaktismo lá na Índia, não tem nada a ver com monogamia, não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com fidelidade no sentido ocidental. Isso é um erro bastante comum, porque muita gente hoje mistura Tantra com moralidade cristã, mistura Tantra com toda essa deturpação ideológica moderna que virou a psicologia hoje em dia, que nada tem a ver também com a psicologia tradicional, né? Bom, vamos pensar então na Kabbalah, que eu também citei. O sexo na Kabbalah é parte do mistério da criação. O Zohar fala do homem e da mulher como reflexo das Sefirot, né? As forças divinas que só se encontram quando estão em harmonia e se unem. De novo, a gente está falando do mesmo princípio hermético da dualidade. A gente está falando de união. A gente está falando de masculino como complemento do feminino e feminino como complemento do masculino. Não tem nada aqui sobre herança de energia ruim.
O problema sempre foi você desperdiçar essa força em relações inconscientes, em relações vazias de propósito. Mais uma vez, a gente está falando de domínio. A gente não está falando de superstição. Vamos deixar o negócio mais moderno um pouco. Vamos olhar para a Rosa Cruz, dentro do próprio esoterismo. A Rosa Cruz também tratava a energia sexual e trata a energia sexual como algo sagrado. Mas você não vai encontrar em toda a literatura Rosa Cruz de verdade, tá? E aí é preciso a gente entender uma porção de coisas. Para isso você precisa ser um iniciado, mas você não vai encontrar na literatura Rosa Cruz de verdade nenhum dogma, nenhum medo em volta disso. A Rosa Cruz vai dizer que a força vital ela pode ser elevada, ela pode ser sublimada e que o homem pode transformar o seu instinto em sabedoria. Mas isso não tem nada a ver com criar medo em relação a parceiros passados, por exemplo. Então, como eu disse, essa é uma invenção moderna. Muito mais parecida com o moralismo da igreja do que com o esoterismo clássico. Perceba a diferença. Quando você tem acesso aos clássicos, o foco ele está sempre no indivíduo. Ele está na tua capacidade de dominar a si mesmo. Ou seja, de canalizar a energia, de ser senhor da própria vida e de não ser escravo. Já o discursinho moderno, ele joga o peso para o outro. Ah, eu fiquei mal porque eu absorvi energia ruim do meu parceiro. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Isso é mais um artifício dos quarta camada tentando tirar o seu da reta, né? Tentando tirar a responsabilidade de si mesmo e colocar a culpa em algo externo e não nas próprias decisões, nas próprias atitudes. E isso é exatamente o oposto do que um iniciado deve fazer. Tá certo? Outro ponto importante. Em todas essas tradições, a luxúria nunca foi demonizada do jeito que a igreja faz. A luxúria é vista, inclusive, como uma força da natureza. E a questão é se você domina ou se você é dominado. No Tantra, inclusive, a luxúria pode ser porta de iluminação. No hermetismo, ela é energia que pode ser transmutada. Então, a demonização da luxúria é coisa de moral cristã, não de esoterismo raiz. Começa aí. Tá? Então, quando alguém vem com esse papo de que o sexo só é verdadeiro se for no coração, senão você vai ficar 7 anos carregando energia ruim, eu vejo muito mais aqui eco da catequese que você fazia lá na igreja do que de hermetismo, cara. Do que de cabala, do que de tantra. O esoterismo raiz nunca teve medo do sexo, ele tinha respeito pelo sexo. O esoterismo sempre entendeu que o sexo é fogo. E com fogo a gente não brinca. Porque o fogo pode queimar ou pode iluminar. Né? A questão é, você vai acender a tocha e vai guiar o caminho? Ou você vai acender a tocha, deixar ela cair e pegar fogo na casa inteira? Bom, então o esoterismo a gente já viu que não vai dar fundamento para esse tipo de ideia. Então vamos recorrer agora à filosofia. Quando a gente olha para a filosofia clássica, a gente percebe que os maiores pensadores da antiguidade, assim como nós estamos fazendo agora, também refletiram profundamente sobre o sexo. Claro, muito mais profundamente do que o que a gente está fazendo agora. Né? Eles refletiram não sobre o sexo apenas, mas sobre o prazer, sobre o eros. Né? Só que, de novo, não existe nada dessa história de contaminação energética e de sei lá quantos anos ali fudido carregando merda energética e espiritual dos outros. O que existe é sim uma preocupação muito clara com o risco que existe do indivíduo se tornar um escravo do prazer, já que o sexo é prazeroso. Né? O Platão, por exemplo, no Banquete, que provavelmente 5% de quem está assistindo aqui já leu, se é que já leu, né? Ele vai descrever o amor em degraus. Ele vai dizer que existem graus de elevação e purificação do amor. Então, ele vai dizer que o Eros, ele começa na atração pelo corpo, pela beleza física, mas que esse é só o primeiro nível. O objetivo é ir subindo os níveis. Né? É subir até que se atinja o amor pelas almas, né? O amor pela sabedoria,
Por fim, a contemplação pela própria ideia de que existe o belo, o amor ao belo, e não mais ao belo estético, mas sim ao belo metafísico. Só que tudo isso começou aonde? No tesão. Então, para o Platão, o sexo não é impuro. O sexo é um nível inferior do amor. Ele é o start. E ele só vira problema quando o indivíduo acostuma a parar ali naquele primeiro degrau e não subir para algo mais elevado. Aí, claro, o problema não é o sexo em si, é a inércia evolutiva do indivíduo. Aí o Aristóteles, outro clássico da filosofia, bom, ele já vai enxergar de outro ângulo. Para ele, para o Aristóteles, o sêmen é literalmente o portador da vida. Né? O sêmen é uma espécie ali de sopro vital. Daí a preocupação dele com o excesso. O Aristóteles, quando fala de sexo, ele está preocupado com o indivíduo que pode gastar essa energia vital de forma desordenada, porque ele entende que isso seria desperdiçar a própria vitalidade. É por isso que o Aristóteles e outros pensadores que foram influenciados por ele depois olhavam com bastante cautela para a promiscuidade. A igreja usou isso depois para colocar um moralismo religioso, mas a parada do Aristóteles não era nada a ver com moral de religião. Era uma visão quase que biológica do sexo como uma força vital limitada. Né? Então pensa, claro, se o cara vive o tempo todo para desperdiçar energia vital, ele está profanando a própria existência, concorda? Eu lembro de uma matéria de um jovem, eu não lembro se foi no Brasil ou não, eu acho que não, mas de um jovem que se masturbou acho que 16 vezes num dia e ele morreu. O cara morreu. Né? Agora, quando a gente fala, por outro lado, de sexo que acontece 1 ou 2 vezes por semana, cara, isso não é desperdício de energia. Né? Isso é uma função biológica natural. Então, a gente tem que olhar para os fundamentos. Os estoicos, por exemplo, também, para a gente não deixar de fora dos clássicos da filosofia, para eles a verdadeira liberdade só existia quando o indivíduo não era dominado pelos apetites. Né? Então, o epíteto vem dizer que o homem que não controla os seus desejos é um escravo, ainda que se enxergue como livre. O Marco Aurélio também vai advertir contra aquele que se deixa arrastar pelos prazeres do corpo. Por quê? Porque, segundo ele, isso nos afasta da razão. E o que faz a gente ser humano é justamente a capacidade de ser racional. E aqui entra um detalhe importante. Note que o problema nunca foi o sexo, mas a falta de disciplina em relação a ele. Você pode ter falta de disciplina com comida, com televisão, com futebol, com TikTok, com fofoca, com açúcar, com, sei lá, com um monte de coisa. Com trabalhar, com acordar, com uma porção de coisa. Então veja, o Platão queria que o Eros fosse elevado. O Aristóteles estava preocupado com o desperdício da energia vital. E os estoicos estavam ensinando que a falta de domínio sobre os prazeres transforma o homem num escravo desses prazeres. Até aí não tem o que a gente discordar. Só que nenhum deles mostra essa ideia moderna de energia grudada, de herança, de energia, coisa e tal. Né? E é claro que você deve governar os seus desejos. A gente falou disso na aula passada, porra. Eu falei sobre o Buda e a frase do Schopenhauer. Se você não assistiu o episódio 40, assista. Então, bom, no esoterismo, essa parada de herança energética aí não tem fundamento. Na filosofia clássica também não. Então, vamos para algo mais moderno, vamos para a psicologia. Quando a gente traz a discussão para a psicologia, a gente vai abordar agora o sexo como a força central da vida psíquica. E a gente vai falar, vai se preocupar com o risco de não ter consciência sobre o sexo. Né? Então, o Freud, ele coloca a sexualidade como centro do nosso inconsciente. Para ele, a pulsão sexual é o que move a maior parte dos nossos comportamentos. E, para o Freud, o problema vai acontecer quando essa pulsão ela é ou reprimida ou ela é mal resolvida.
E aqui a gente começa a entender as coisas. O Freud, o pai da psicologia, ele fala que retomar esse pensamento sobre o sexo reprimido ou mal resolvido, trazer isso à tona, isso pode gerar sintomas como neurose, como compulsão. Então note, não tem nada de herança do parceiro, mas sim o peso das tuas próprias experiências e da forma como elas foram interpretadas por você e pela forma como elas ficaram registradas na nossa mente. A gente fala sobre isso lá, acho que na aula 4 da Iniciação aos Sagrados Mistérios. Sobre essa percepção do ego, como é que as experiências são gravadas, como é que isso molda a tua biblioteca para você reagir, coisa e tal. Quem fez a Iniciação aos Sagrados Mistérios vai entender isso um pouco melhor. Bom, aí vamos sair do Freud e vamos lá para o Jung. Foda como era, o Jung vai dar um passo além do Freud ainda. Ele fala que toda relação íntima abre um espaço para projeções bastante profundas. Então, o Jung ele vai entender que o sexo, por ser um tabu, quando você pratica ele, você não está nu só com o teu corpo, mas com todas as tuas máscaras sociais, porque você atingiu o máximo ali da intimidade. E quando você atinge esse máximo da intimidade, você está ali naquele momento por completo. E aí que está a sacada. O Jung vai demonstrar que, em decorrência do sexo, você projeta na outra pessoa as tuas sombras, os teus arquétipos, a tua ânima interior. Por isso que o sexo ele pode ser transformador ou ele pode ser destrutivo. Porque ele toca essas camadas arquetípicas da tua psique que estavam lá guardadas. Mas, de novo, não é porque você absorveu o lixo de ninguém, é porque você expôs o teu lixo. É porque você desligou o teu ego por um momento e entrou em contato com várias partes que estavam escondidas de você mesmo. E que passaram ali naquele momento a emergir quando houve o vínculo com o outro. E aí quando aquilo acaba e o sexo, o ego volta, você sente vergonha, você fica mal com aquilo, você não resolveu direito e coisa e tal. Ou seja, você pode sim carregar as marcas de um relacionamento passado, mas não por causa do sexo. Entendeu? Claro, todo mundo vai carregar as marcas de um relacionamento bom ou ruim. Mas não tem nada a ver com o sexo, tem a ver com o cérebro que criou conexões emocionais profundas e que foram intensificadas por hormônios decorrentes do ato sexual, como por exemplo a ocitocina, né? Então, a gente tem que entender que a ocitocina, por exemplo, é ela que gera o sentimento de vínculo, de apego, de intimidade. Então, o mesmo ato que te aproxima também é o ato que vai gerar, grudar padrões emocionais em você. Se você não tiver preparo, se você não tiver consciência. Então, note, é como se eu estivesse num jantar com uma pessoa e, sei lá, esse jantar fosse uma merda, fosse um jantar extremamente traumático, aconteceu algo de muito ruim nesse jantar. E aí depois eu dissesse que o problema foi o jantar e que por isso eu nunca mais vou jantar com alguém. Ou que daqui para frente eu vou jantar cada vez menos. Não faz sentido, o problema não foi o jantar, o problema foi a relação, foi a dinâmica, foi a experiência vivida. Tá certo? Com o sexo acontece a exata mesma coisa. Não é o ato em si que contamina. É aquilo que você não resolveu dentro de você em relação àquela relação. Então, quando alguém diz assim, ai, eu tô mal porque eu herdei energia de um parceiro antigo. Isso é uma forma de terceirizar a responsabilidade. O que a psicologia mostra é uma coisa totalmente diferente. Você não tá mal porque você herdou porra nenhuma. Você tá mal porque você não elaborou. A relação que você teve deixou marcas na sua psique. E você não trabalhou essas marcas. E aí, elas continuam te fazendo mal, continuam te controlando. Bom, então, matamos a psicologia também.
E agora entra a biologia. E aqui a coisa vai mudar um pouco de forma. Aqui é importante você prestar muita atenção, você voltar a rever e coisa e tal, porque aqui é onde está o fundamento da porra toda. Por quê? Hoje a gente vive numa sociedade cada vez mais imbecilizada, cada vez mais desconectada da natureza. E enfiaram na cabeça da maior parte das pessoas que homens e mulheres são iguais. E isso é um erro, uma mentira gigantesca. Biologicamente, emocionalmente, energeticamente, homens e mulheres não são iguais. Beleza? E fingir que são só serve para aumentar a confusão. Começa que a mulher tem um custo biológico altíssimo no processo de reprodução. Já falei disso aqui. Se a mulher engravida, ela vai ficar no mínimo 9 meses indisponível para gerar outro filho. Né? Quase 1 ano já foi. Depois, dependendo da época e da cultura, ainda existe o período de amamentação, que vai prender essa mulher por mais tempo ainda ao cuidado daquela criança. Isso significa que para a mulher, a escolha do parceiro, aí sim sempre foi uma questão de sobrevivência. Não só para ela, mas principalmente para a cria, para o bebê. O instinto natural da mulher sempre foi buscar um homem capaz de proteger e de prover. Por quê? Porque sem isso, as chances de sobrevivência da criança cairiam drasticamente. Né? Vamos pensar na lógica por trás. É por isso que, biologicamente, o sexo para a mulher carrega, ou deveria carregar, muito mais seletividade, muito mais emoção, muito mais filtro. Por quê? Porque ela não está só escolhendo o prazer, ela está escolhendo o futuro dela. Ah, mas o homem também é pai. Ok, moralmente falando, sem dúvida. Só que na prática, se ela escolher sair com um verme e engravidar, esse verme vai fugir e fudeu pra ela. O BO tá com ela, e no máximo que esse cara vai fazer é mandar 500 conto por mês para não encana. Né? E veja como é que a gente está desconectado da natureza hoje. A lógica ancestral ela era simples. Se o homem não tinha condição de sustentar, de proteger e de dar estrutura, ele não era um bom candidato a marido. Fim. Quebrados que se fodam, lutem. Hoje não. Hoje a gente protege o fraco e pune o forte. Você já parou para pensar nisso? Que a gente está vivendo um momento antinatural da sociedade? A gente está protegendo o fraco num nível que o fraco se tornou mais importante que o forte. Então, hoje enfiaram na cabeça das pessoas que não tem problema a mulher sair dando para quem ela quiser, engravidar e depois enfiar o bebê numa creche com 6 anos de idade para ela poder com 6 meses de idade, quer dizer, para ela voltar a trabalhar. Porque o pai é um merda que não deu conta, a mãe finge que é a Mulher Maravilha, né? Como se isso fosse normal. Como se fosse normal pegar um bebezinho, um pacotinho desse tamanhozinho, entregar na mão do estranho e sair fora. Acontece que foda-se o discurso de que a sociedade mudou. A biologia não mudou. A fisiologia da criança continua sendo a mesma. Necessita de colo, necessita de leite materno, necessita de contato, necessita de ambiente que não seja considerado por ela como hostil. E quando isso não vem, esse adulto, essa criança que vai se tornar um adulto, vai virar um adulto fudido. A gente já falou sobre isso aqui, porra. Tem uma aula só disso, procura aí. Uma aula sobre filhos. Assiste essa também. E o homem, ele é o exato oposto disso tudo. Porque, do ponto de vista biológico, o homem pode fecundar várias mulheres no mesmo dia. Todos os dias da vida fértil dele, se ele quiser. Ou seja, se a vida fértil dele foi, sei lá, dos 14 até os 70 anos, isso aí vai dar mais ou menos uns 15, 20 mil dias de vida. O cara é biologicamente equipado para ter mais de 20 mil filhos. Existe uma pesquisa histórica que mostrou que o Gengis Khan, ele teve mais de 1000 filhos durante a vida. 11 filhos legítimos e cerca de 1000 que ele enxertou a mulherada por aí. E se a gente parar para ver, isso é totalmente possível. Porque o Gengis Khan viveu aproximadamente 35 anos, é o que a história diz.
Se ele começou ali com uns 12, 13, isso vai dar em torno de 8.000 dias de vida. Se o cara transou uma vez por semana e toda vez foi com uma mulher que estava fértil, por isso despertava nele o interesse, acabou, 1.000 filhos. E note que o homem ele pode ter 1.000 filhos e ele não fica preso a um único ciclo de gestação. Ele dá a linha e segue para a próxima. A biologia masculina ela é expansiva, ela é de emissão, ela é de espalhar. Isso não é machismo, porra. Isso não é julgamento moral. É natureza. A natureza é assim. Quando você morrer, você encontrar com Deus, você vai lá e reclama, esculacha ele. Mas é assim que funciona. A natureza deu à mulher a responsabilidade da seletividade e deu ao homem a responsabilidade da multiplicidade. É por isso que eu sempre digo que mulher tá no Tinder é uma coisa que não faz sentido. Mas que faz sentido o homem estar no Tinder pegando mulher que tá lá. Pensa comigo. O Tinder é um lugar onde a lógica feminina ela é completamente subvertida. Ao invés de selecionar o melhor, a mulher passa a escolher volume, né? Catálogo. Como se ela estivesse comprando ali Avon no atacado. Como se ela estivesse no mesmo jogo, capacidade de jogar esse mesmo jogo que o homem. Aqui entra o que eu sempre digo, né? Que eu falo sobre essa burrice. Eu falo, cara, você acha que se eu fosse duelar com o LeBron James e a gente tivesse que escolher uma modalidade de duelo, você acha que eu escolher o basquete para duelar com ele? Porra, o cara é o rei absoluto do basquete. Eu vou escolher o basquete? É óbvio que não. Se fosse para eu ia escolher uma forma, uma modalidade onde ele não tivesse vantagem nenhuma. Sei lá, um lugar que tivesse um teto de 1,70 m. Que aí eu ia ter que abaixar só um pouquinho e ele não ia nem conseguir andar. Né? Porra, você tem que ser muito idiota para você querer jogar aonde o adversário é campeão. E é exatamente o que muitas mulheres estão fazendo hoje em dia, sendo idiotas. Então elas entram lá no Tinder, que é campo do homem, que é estruturado para favorecer o comportamento masculino de variedade, de volume, de multiplicidade, e aí elas tentam jogar o mesmo jogo. Só que o jogo não foi feito para elas, e só elas não entenderam. Porque no jogo do masculino, o homem só precisa de quantidade de tentativa, e eventualmente ele consegue. Ele vai dar, sei lá, 50 likes, vai dar 3 match, um desses vai para conta. Simples assim. Já a mulher, quando ela entra nesse mesmo ritmo, é óbvio que ela vai ter muito mais volume que o cara. Ela é a presa, né? O coelho vai chegar lá no meio do lobo e falar, oi, alguém quer me devorar? Mas não vai durar 3 minutos. Vai ser destroçado. E é justamente isso que aumenta o número de frustrações para ela. Ai, nossa, ela tá ganhando dos homens. Ah, bela merda. É igual você olhar e dizer, olha, eu tô bebendo mais veneno que você. Olha que bom que eu sou. Bela merda. Porque não adianta vir com esse papo de que, ah, não, mas e daí? Era só sexo casual. Tanto quanto era pro homem. Por que eu não posso? Você pode, você faz o que você quiser da sua vida. Mas é mentira. Não era só casual. No fundo, a maior parte das mulheres sonham em encontrar alguém e dar certo com esse alguém. E isso é biológico. É biológico. A mulher, mesmo as que estão completamente afastadas da sua natureza, nas profundezas da psique dela, ela sonha em formar vínculo, em ter segurança, em dar continuidade naquilo. Essa história de sexo casual como, ai, libertação feminina, isso é um puta de um golpe que foi vendido com estética de conquista, mas que no fim só gera um grande vazio e dor e sofrimento para as mulheres. E de novo, isso não é moralismo, isso é biologia. O corpo feminino ele foi feito para se vincular, ele foi feito para selecionar, para investir energia em algo que pode gerar e dar manutenção na vida. Quando a mulher tenta negar isso e agir como se ela fosse um homem, a conta sempre chega. É ansiedade,
é depressão, são desordens emocionais, é incapacidade de confiar. Aí começa a dar nome pro problema, pro negócio ficar mais aceitável. Não, isso aqui é tag, não, isso aqui é borderline. É porra nenhuma. Isso é o resultado que você tá tendo por negar a tua própria natureza. É como se ela estivesse nadando contra a própria corrente natural. E aí, no fim, essa mulher vai ficar frustrada e vai sair por aí bostejando nos stories que o problema são os homens. Claro, é mais fácil projetar a culpa no outro, não é isso? Vai sair dizendo que homem se esforça para gostar de mulher. De fato, para gostar de uma mulher que tem comportamento de macho, o cara tem que se esforçar mesmo. O homem gosta de mulher, de feminilidade. O macho não gosta de outro macho. Para gostar de você que tem comportamento de macho, porra, o cara tem que se esforçar e tem que se esforçar muito. Ah, Lucas, mas você não acha que o homem, sabendo dessa informação, então, ele não deveria fazer parte disso? Desse lance de sexo casual? Não. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Essa semana eu comprei um carro porque eu vi anunciado R$ 4.000 mais barato do que o que ele vale. Eu sei quanto ele vale. E eu sei quanto eu paguei. Eu fui lá contar pro cara que estava vendendo? Não. Eu acho que aqui é a mesma lógica. Se a mina tá afim de resolver um problema biológico do cara e isso é ruim pra ela, quem tem que buscar a evolução é ela. O cara tá fazendo o papel dele. Deu mole dentro. Você já viu na natureza uma fêmea deixar o macho montar e aí o macho dizer, olha, né, a vaca tá lá no cio, bumbumzinho levantado, o touro vai olhar e dizer, eu não sei se é ético fazer. O cacete, não faz sentido. Quem tem que criar o filtro é a vaca, não é o touro. Se ela não criou, tchau, obrigado, vai virar presa. É por isso que eu sempre digo, o feminismo, no fim das contas, foi a melhor coisa que aconteceu para os homens. Porque o feminismo tirou da mulher justamente aquilo que a protegia, que é a seletividade. E a mina tem que rachar a conta ainda agora. O feminismo convenceu a mulher de que agir como homem é ter liberdade. Quando, na verdade, é o melhor caminho para se autodestruir emocionalmente, né? E aí o jogo ficou muito fácil para o homem, né? Hoje a gente tem acesso muito mais fácil ao sexo do que em qualquer período da história. Mesmo na Idade Média. Porque enquanto as mulheres se protegiam, sobravam meretrizes, né? Ah, é claro que existiam crimes de violência sexual, e ninguém está falando disso, mas numa relação normal, o homem tinha que batalhar para conseguir uma boa mulher, uma esposa e coisa e tal, para que ele pudesse ter sexo regular. Hoje não, hoje está fácil. Só que aí o que sobrou para as mulheres? As mulheres cada vez mais infelizes, cada vez mais inseguras, cada vez mais desamparadas, cada vez mais sobrecarregadas por ter que fazer o papel de mãe e de homem da casa. O feminismo abriu a porteira e disse assim, faça o que os homens fazem. Vocês são livres, queimem os sutiãs, né? Pouca gente sabe que quem defendeu isso, quem começou isso, era uma mulher que agenciava menininhas para um monte de velho pedo, né? E coisa e tal, mas esse é um tema para uma outra live. Então, o feminismo falou, vai, vocês estão livres. Só que o feminismo esqueceu que a biologia feminina está pouco se fudendo para a ideologia. A biologia está pouco se fudendo para a ideologia. E ela vai cobrar o preço depois. E é justamente por isso que os antigos viam o sexo de uma forma diferente para homens e mulheres, porra. Antigamente as mulheres costumavam exigir casamento para fazer sexo. Isso não é porque elas eram mais puras. Ah, é porque sua avó era santa. Não, nem porque sua avó tinha menos vontade. É porque elas tinham consciência de que elas eram o elo mais fraco. Não tinha essa palhaçada de girl power. Cara, quando eu vejo esse negócio dizendo mulher forte, mulher guerreira, não tem nada mais imbecil do que você se superestimar. E isso é imbecil mesmo do ponto de vista da sobrevivência. Você está ultrapassando um limite pessoal que te põe em risco só para impressionar os outros. Não faz sentido.
Agora, as mulheres das gerações anteriores, elas eram muito mais espertas. E elas entendiam que elas tinham muito mais a perder biologicamente do que os homens. Elas entendiam que um simples erro de escolha em relação ao parceiro poderia significar, por exemplo, uma gravidez sem suporte, abandono, fome, morte do filho, até mesmo dela. O casamento, ele era, antes de tudo, uma garantia de proteção de sobrevivência. A lógica era a seguinte, beleza, você quer me comer, eu vou engravidar e o BO vai ficar para quem? Aqui, ó, negativo. Se você quiser, o jogo é outro. Ok, você vai me comer, mas antes eu quero uma garantia de que eu e a minha prole estaremos amparados, garantidos. Isso é inteligência de negociação, porra. Isso é girl power. Esse é o verdadeiro poder que a mulher sempre teve e que ela jogou fora. A mulher podia fazer o cara um escravo dela. Para pra pensar. Os homens lutaram guerra, a mulher não. O cara saía de casa, trabalhava o dia inteiro fora para sustentar a casa, para bancar comida, para bancar ela, para coisa e tal, formar os filhos. E ela abriu mão disso. E os homens? Bom, os homens, por outro lado, eles nunca tiveram esse risco biológico. Então, eles nunca precisaram disso. Eles não engravidam, né? Eles não ficam parados 9 meses. Eles não ficam fisicamente mais fracos. Eles não têm oscilação hormonal mensal. Os homens não ficam presos ao cuidado de um bebê grudado no peito. E é por isso que, historicamente, nunca houve a mesma exigência para que o homem guardasse o sexo para o casamento, como a mulher. O peso era diferente. A regra era diferente. Por quê? Porque a porra da biologia é diferente, cacete. Se a biologia é diferente, como é que você vai criar regra igual para os dois? Só que hoje em dia criaram esse discurso de que homens e mulheres são energeticamente idênticos, que tudo se aplica aos dois. Daí vem essas ideias modernas que tentam impor à sexualidade masculina os mesmos filtros da sexualidade feminina. E isso é uma grande distorção que nunca vai funcionar. Por quê? Porque a energia masculina de emissão, ela não funciona da mesma forma que a energia feminina da receptividade, do acolhimento. E isso não significa que o homem pode, então, viver que nem um animal sem consciência, sem controle de si. Não é isso. A gente já viu aqui que nenhuma linha de pensamento defende algo assim, algo desse tipo. E a gente sempre fala aqui do caminho do meio, do controle de si mesmo. Mas a gente está falando aqui que significa que os mecanismos biológicos, hormonais e até energéticos são diferentes. Uma mulher, por exemplo, ela tem descarga muito mais forte de ocitocina no ato sexual do que o homem. Isso é ciência, não é opinião. E como ela descarrega mais ocitocina, é claro que ela vai estar muito mais emocionalmente atrelada ao parceiro. O homem, em contrapartida, ele tem pico de dopamina, quando ele está com a testosterona no lugar, quando ele está com baixo nível de cortisol e a testosterona alta, ele vai ter pico de dopamina e depois ele vai ter queda brusca. E o que isso faz? Biologicamente, isso faz ele perder o interesse naquela e querer novidade. Quem é homem sabe disso. Você pode sair com a mina mais gostosa da Terra. Na terceira vez que você cutucou ali, já não é tão gostosa assim. Às vezes você vai ver uma gordinha ali, você vai ter mais interesse na gordinha. Isso é machismo. Porra, senta a sua bunda na cadeira, para de ler essa piranha dessa Beauvoir, para de ouvir mulher fracassada, tipo Tati Bernardes, Clarice Lispector, esse monte de estrume moderno, e vai estudar biologia. Não acredita em mim. Senta o rabo na cadeira e estuda. Por quê? Principalmente para as mulheres, ignorar essas diferenças é um erro brutal. Porque quando você tenta colocar homem e mulher dentro ali da mesma caixinha, você vai criar frustração dos dois lados. A mulher vai se culpar por ter se apegado demais. O homem vai se culpar por sentir desejo por outras mulheres. Só que nada disso é realmente errado em si. É simplesmente a natureza funcionando como foi programada para funcionar.
O que precisa existir é estado de consciência, né? Então, o iniciado, quando ele se casa, ele não trai a mulher. Um verdadeiro iniciado, ele nunca vai trair a mulher. Por quê? Porque existe uma relação ética. Ele vai conseguir controlar esses impulsos animais. Mas por que ele vai conseguir? Não é porque ele está lutando com a natureza. É porque ele transcendeu. Lembra dos degraus lá do Platão? Ele consegue enxergar outros níveis que não só o sexo. Mas isso se dá, repito, por estado de consciência, não por padronização forçada. Então, antes de comprar esse discursinho espiritualista moderno, de que todo mundo absorve energia da mesma forma, é preciso olhar para o básico, para a biologia. A mulher absorve mais energia sim. Porque o corpo dela foi feito para receber, para acolher, para gerar a vida. O homem emite mais, porque o corpo dele foi feito para espalhar, para multiplicar. E aqui a gente precisa falar de um ponto delicado, que é a relação que existe e que gera uma confusão terrível entre o sexo e os relacionamentos tóxicos. Muita gente confunde carência, apego e dependência sexual até com amor. A pessoa acha que ela está apaixonada, mas na verdade ela só está viciada em sexo, em atenção, em validação, em carinho. E por causa disso, ela acaba se prendendo a vínculos que são destrutivos, que sugam energia, né? Que acabam muitas vezes minando a autoestima. E aí ela confunde e ela acha que o sexo é algo nocivo. O problema não é o sexo, o problema é a tua falta de consciência individual. O problema é usar o sexo como uma muleta emocional. Principalmente as mulheres, que quando estão carentes vão lá, manda mensagem, oi, sumido, transa com o primeiro mané, depois se sente pior do que antes. Aí a culpa é do sexo. O sexo, quando ele é vivido sem identidade, sem clareza, ele vai virar só um paliativo para curar uma ferida ali, superficialmente, mas que é uma ferida profunda. Que, se a gente parar para pensar, essa ferida é a falta de autoestima, né? Então, a pessoa, ela não se sente completa, ela não se sente suficiente e ela procura no outro uma anestesia temporária. E imagina, é temporária, vai dar merda. Né? E aqui entra um outro ponto importante. O sexo, ele pode virar, inclusive, moeda de troca em relacionamentos disfuncionais, principalmente quem se relaciona com pessoas que têm traço de personalidade narcisista, acaba caindo nessa. Tem gente que usa o corpo para comprar atenção. Se você não fizer o que eu quero, não tem sexo hoje, e coisa e tal. Tem gente que usa o corpo para conseguir afeto, para tentar segurar alguém que já foi embora faz tempo. O sexo deixa de ser prazer, ele deixa de ser intimidade, e ele vira barganha. E quando chega nesse ponto, amigo, aí o negócio já tá feio, já é autossabotagem das mais profundas. É por isso que as pessoas ficam presas em ciclos de relacionamento abusivo. Elas não estão presas porque o sexo é algo extremamente poderoso do ponto de vista místico. Não é isso, é que a carência deixou elas vulneráveis. O que está prendendo não é a cama, é a falta de consciência. E o que está amarrando esse relacionamento não é nenhum tipo de magia sexual. Isso não existe. É dependência emocional nua e crua. Então, enquanto não existir autoestima, o sexo ele vai continuar sendo usado como anestésico. E anestésico cura? Não. Não. O anestésico ele te entorpece por um tempo. Mas a ferida continua lá, crescendo, até que a pessoa perde a noção de quem que ela é. Por isso que eu digo, não confunda prazer com prisão. O prazer é maravilhoso quando ele vem de um lugar de abundância, de escolha consciente, de autoestima sólida. Mas o mesmo prazer ele pode virar uma cadeia quando você nasce esse prazer da carência, da necessidade desesperada de manter alguém perto de você, do medo de ficar sozinho. É por isso que, respondendo a pergunta da Cristiane lá do começo,
Sim, a sexualidade tem tudo a ver com o despertar da consciência, mas não nesse sentido místico, dogmático de carregar a energia por 7 anos ou de ser condenado por cada parceiro que você teve, coisa e tal. Tem a ver muito mais com algo mais profundo, algo mais prático, que é o fato de que o sexo é um espelho da tua vida. Beleza? A resposta certa para a pergunta é essa. O sexo é um espelho da tua vida. A forma como você vive a sexualidade é quase sempre a forma como você vive a sua vida inteira. Se você vive a sua vida sexual de forma desordenada, provavelmente sua vida é desordenada. Se você foge do sexo, provavelmente você foge da vida. Se você reprime o prazer, provavelmente você reprime a alegria de viver em outras áreas da vida. Se você só busca quantidade, volume e imediatismo, sem qualidade nenhuma, provavelmente você faz o mesmo com as experiências do teu cotidiano. E aqui entram algumas perguntas que a própria Cristiane colocou num texto lá que ela me mandou. E que eu acho importante lançar aqui para vocês. Você ousa, você foge, você desfruta, você repele, você se entrega, você controla. Essas perguntas não são só sobre cama, são sobre a sua vida. A sua postura sexual é um espelho da sua postura existencial. Quem vive sexo com medo, vive a vida com medo. Quem vive sexo só pelo consumo, vive a vida pelo consumo. Quem vive sexo com entrega, com consciência, vive a vida com entrega e com consciência. Entenda que o sexo é o microcosmo, simbólico. Ele é um reflexo em escala menor da forma como você lida com a existência inteira. E não é que o sexo é que o sexo é uma métrica. Como o ato sexual é um momento em que o seu ego está desligado e que você mostra de fato quem você é, então ali é o melhor jeito de você medir você. Por isso que mais do que cair em dogmas, o que você precisa é aprender a se observar. Observar como você se posiciona diante do prazer, diante da intimidade, diante da vulnerabilidade. Porque isso vai dizer muito mais sobre a sua consciência do que qualquer teoria de energia acumulada. E aqui a gente chega no ponto final, que é o caminho do domínio. Existe uma frase que a própria Cristiane trouxe, e que eu concordo plenamente, que ela disse, ou nós controlamos a nossa energia sexual conscientemente, ou nós seremos controlados por ela. Essa é a pura verdade. Só que os fundamentos disso, eles não estão nesse misticismo moderno de carga energética grudada, herdada ou sei lá o quê. Eles estão na disciplina, na consciência, na liberdade interior. A energia sexual, ela é uma das forças mais poderosas que existem. Eu já falei sobre isso aqui. Ela que gera vida, ela que movimenta as paixões, ela que nos conecta com a criação. Mas exatamente por ser tão poderosa, ela pode ser também extremamente perigosa quando não é dominada. A energia elétrica que está acendendo essa luz, que está acendendo essa câmera, que está permitindo que eu fale aqui com vocês, é a mesma energia elétrica que se eu não souber controlar, eu morro. Se eu for lá enfiar o dedo na tomada agora, provavelmente eu vou no mínimo desmaiar. Então, se você não tem consciência sobre como utilizar, ela acaba te escravizando. Você vira refém do teu desejo, da tua compulsão, da necessidade de satisfazer instintos que nunca se acabam. Você não tem mais foco para trabalhar, para ter plano. Sua vida é só sobreviver e fazer sexo. Isso está errado, isso é descontrole, isso é desajuste. E ao mesmo tempo, o domínio não significa repressão também. Não é negar o sexo. Não é se mutilar, não é viver numa moral hipócrita de igreja. Domínio significa usar a energia de forma consciente. Significa escolher quando, como e com quem você vai investir essa força, em vez de ser arrastado por ela como um animal no cio o tempo todo. E tudo bem ser um animal no cio de vez em quando. Se isso não te atrapalhar, se isso não atrapalhar o teu desenvolvimento, não atrapalhar os teus planos, a tua rotina, e se você estiver bem resolvido com isso, tudo bem também.
A gente precisa ligar o foda-se um pouco. É muita cobrança de todos os lados. Ai, se eu não fizer sexo, tá errado. Se eu fizer sexo demais, tá errado. Porra, manda todo mundo tomar no cu esse monte de guru, esse monte de livro, esse monte de regra e faz um pouco o que teu coração manda. O problema não é você sentir desejo. O problema não é você buscar prazer. O problema é quando você não tem domínio nenhum sobre isso e você acaba deixando que o sexo vire o centro da tua vida e que isso acabe virando uma prisão. Acabe virando um vício, igual o vício de um nóia mesmo. E de novo, isso não vale só para sexo, isso vale para uma porção de coisas. E aqui entra um ponto central da iniciação. Quem não é iniciado cai fácil em qualquer dogma. Acaba trocando a culpa do inferno pela culpa da energia grudada do parceiro, ou sei lá o quê. O cara troca a moral da igreja pelo moralismo espiritualista moderno, que é a mesma merda. Né? Por isso eu repito, ou você controla a sua energia sexual, ou ela controla você. Ou você guia o fogo, ou o fogo te queima. A escolha não é dogma, não é religião, não é superstição. A escolha é consciência. Então, no fim das contas, o ponto central é esse. Não se trata de demonizar o sexo, mas também não se trata de romantizá-lo. O sexo não é uma maldição e o sexo também não é salvação. Tá? Não tem essa de, eu quero uma magia sexual para prejudicar ou quero uma magia sexual para prosperar. Isso não existe. Beleza? Você está no canal errado. Você tinha que estar no canal lá do travesti aí, tatuado, que agora falou que é maçom. Nem sei o nome que era cabeludo lá, nem sei o nome do cara. Isso aí não existe. O sexo é uma força, uma energia, um instrumento. O problema começa quando a gente coloca em cima do sexo dogmas, medos, culpas, expectativas irreais. O iniciado aprende a olhar para o sexo além da superstição. E não é porque alguém disse que você vai carregar energia por 7 anos que isso é verdade, pelo amor de Deus. Também não é porque a igreja disse que o sexo é pecado que é verdade. O iniciado ele não precisa de dogma para saber viver. Ele sabe porque ele experimenta, porque ele observa e porque ele aprendeu a dominar a si mesmo através de técnicas. Então a pergunta que fica não é se o sexo é sagrado ou profano. A pergunta que fica é: o que a sua forma de viver a sexualidade tem revelado sobre a sua forma de viver a vida? Você foge? Você se entrega? Você ousa? Você repete padrões inconscientes? Ou você escolhe conscientemente? Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você hoje. O sexo é só um espelho. E no fundo, nada desse papo que a gente teve hoje é sobre o sexo em si. Mas é sobre quem você é diante dele. Por hoje é isso e a gente se vê pelo caminho.